Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço de reflexão espiritual para quem sente que a vida não começa no nascimento e não termina na morte. Aqui, falamos sobre a memória da alma, sobre experiências que atravessam existências, sobre sentimentos, dores, encontros e escolhas que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Este canal não existe para julgar, convencer ou impor verdades. Existe para lembrar, acolher e expandir a consciência. Nem tudo o que você sente nasceu nesta vida. E nem tudo o que você vive é acaso. Se você já se perguntou por que certas emoções surgem sem explicação, por que alguns vínculos parecem antigos, ou por que algumas dores não cabem apenas nesta existência, talvez sua alma esteja tentando se reconhecer. Aqui, cada vídeo é um convite ao silêncio interior, à escuta profunda e ao entendimento espiritual além dos rótulos humanos. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu comentário com respeito. Curta e compartilhe para que mais pessoas encontrem esse caminho. E inscreva-se para continuar essa jornada conosco. Porque algumas verdades não precisam ser aprendidas. Elas apenas precisam ser lembradas. Antes de qualquer opinião, existe um fato que muda o jeito de olhar para tudo isso. Na visão espírita kardecista que Chico Xavier divulgava ao longo da vida, o aborto não é apenas uma decisão médica ou um acontecimento biológico, é a interrupção de um vínculo reencarnatório que começou a se formar desde a concepção, de maneira gradual e profunda, envolvendo não só o corpo, mas principalmente o espírito que tentava renascer. Essa é a informação mais importante, porque ela explica por que, para Chico, o tema sempre foi tratado com seriedade, mas nunca com crueldade. Ele não falava disso como quem aponta o dedo, e sim como quem segura a mão de alguém que está no escuro, tentando atravessar uma ponte frágil sem cair. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já aproveita agora e se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar em gente que está precisando ouvir uma palavra de paz em vez de julgamento, e também garante que você não perca os próximos vídeos que aprofundam esses temas com respeito. Chico Xavier fazia questão de dizer que não era dono de uma opinião pessoal, e sim um trabalhador transmitindo a base do espiritismo codificado por Allan Kardec. Dentro dessa base, a vida do espírito não começa no parto, e nem aparece do nada em um mês específico da gestação. O espírito já existe antes de reencarnar, e o corpo é uma casa em construção que vai sendo ocupada aos poucos. Na linguagem espírita, a ligação do espírito com o corpo começa na concepção e vai se intensificando com o passar das semanas, como se o ser espiritual fosse se ajustando matéria, se encaixando lentamente, numa adaptação que envolve emoções, memórias, predisposições, necessidades de aprendizado e, em muitos casos, antigos laços com aquela família. Por isso, Chico compreendia o aborto como algo espiritualmente grave em qualquer fase, não por moralismo, mas pelo tipo de compromisso que está em jogo. Ao mesmo tempo, ele também reconhecia que nem todo caso é igual, e que a responsabilidade moral não pode ser calculada como se a vida fosse uma planilha fria. Para ele, a intenção, o desespero, o contexto, a pressão, a falta de apoio, a ignorância, o medo, o estado emocional da mulher, tudo isso tem peso real na maneira como a consciência vai processar o acontecimento e na maneira como a espiritualidade acolhe aquela alma. E aí vem uma pergunta que quase sempre nasce junto com a dor: quando o feto passa a ter alma? Do ponto de vista que Chico costumava apresentar, não existe um interruptor que liga uma alma em um dia específico. O que existe é um vínculo progressivo. No começo, essa ligação pode ser mais flexível, e ao longo do tempo vai ficando mais firme, mais profunda, mais integrada. É por isso que, em muitas narrativas e explicações espíritas, se diz que há espíritos que tentam reencarnar e não conseguem completar o processo por fragilidade, por dificuldade de adaptação, ou por questões que não dependem apenas da mãe. Há casos em que o próprio espírito recua, há situações em que a estrutura orgânica não se sustenta, e há cenários em que a vida interrompe a gestação por razões naturais. Chico tratava isso com muito cuidado, porque sabia que generalizar só aumenta a culpa de quem já está quebrada por dentro. Outra dúvida que atravessa a mente como um raio silencioso é: a alma do bebê, o anjo, se sente rejeitada pelos pais que escolheu. E aqui é importante reforçar algo para não alimentar pânico espiritual. Chico não sustentava a ideia de que existe vingança automática do espírito abortado, nem ódio inevitável, nem maldição grudada na mulher como se Deus fosse um cobrador sem coração. Ele falava de histórias complexas, diferentes em cada caso, e fazia questão de lembrar que muitos espíritos que retornam à Terra não são anjos no sentido popular, e sim consciências antigas, em diferentes níveis de maturidade, às vezes frágeis, às vezes confusas, às vezes com necessidade urgente de refazimento. A palavra anjo pode ser bonita para a emoção,
mas pode atrapalhar o entendimento quando a pessoa começa a imaginar que um ser puro foi expulso por ela. Na visão espírita, o espírito em reencarnação é um ser em jornada, e essa jornada tem tentativas, pausas, adiamentos, recomeços. Chico dizia que, em muitos casos, o espírito compreende as limitações humanas. E mais, há situações em que a gravidez acontece num ambiente de medo e desamparo tão grande que a própria espiritualidade trabalha para amparar mãe e filho, evitando que a tragédia emocional se transforme em desespero sem retorno. Isso não autoriza nada, mas coloca a humanidade onde muita gente coloca pedra. O ponto central do que ele transmitia era: não transforme o sofrimento em sentença eterna. Se houve erro, existe aprendizado. Se houve queda, existe reerguimento. Se houve culpa, existe reparação, e reparação não é pagar com dor, é crescer com amor. Então chegamos talvez na parte mais sensível. O que Chico Xavier diria a uma mulher que fez um ou mais abortos? Ele não diria que ela está condenada. Ele não diria que ela perdeu Deus. Ele não diria que não existe perdão. Pelo contrário, o acolhimento era a marca do jeito como ele lidava com pessoas em crise. Há relatos de pessoas que o procuraram carregando essa ferida e ouviram dele palavras no sentido de que ninguém erra para sofrer para sempre, e que a culpa prolongada não conserta o passado, apenas estraga o futuro. Para ele, a consciência pode doer, sim, mas essa dor precisa virar direção, não chicote. A pessoa precisa aprender a olhar para o que aconteceu, reconhecer, chorar se precisar, pedir ajuda, e então se levantar e seguir fazendo bem, porque o bem é o idioma universal da reparação. E como seria essa reparação? Chico costumava estimular caminhos possíveis e realistas, oração sem desespero, sem autopunição, pedindo reconciliação íntima e paz, trabalho no bem, especialmente em tarefas de acolhimento, cuidado, proteção, apoio a crianças e famílias vulneráveis, cultivo de responsabilidade afetiva e espiritual, e, quando necessário, tratamento emocional. Porque às vezes a mulher carrega trauma, abuso, medo, solidão, e isso precisa ser visto com seriedade. Ele também lembrava que maternidade não é apenas biologia. Há mulheres que, depois de um aborto, se tornam instrumentos de amor para muitas vidas, em formas diferentes, e isso não é compensação teatral, é a vida espiritual reencontrando seu trilho. Sobre punição espiritual, o que Chico transmitia é que Deus não pune como um juiz humano. O que existe são consequências naturais e educativas, como causa e efeito, e muitas vezes essas consequências começam dentro da própria pessoa, como inquietação, tristeza, lembrança, arrependimento. Mas arrependimento, para o Espiritismo, é o primeiro passo do retorno ao caminho, não o carimbo do fim. A frase que tantas vezes aparece em mensagens e que combina com o espírito do que Chico ensinava é a ideia de que Deus não cria filhos para abandoná-los. Nem a mulher é abandonada. Nem o espírito que tentou reencarnar é abandonado. Ninguém fica esquecido num canto do universo, como se fosse lixo espiritual. Quando se fala em abortos repetidos, Chico não transformaria isso em espetáculo de condenação, mas trataria como sinal de que alguma coisa precisa ser cuidada com urgência. Descontrole, ausência de apoio, feridas emocionais profundas, medo de vínculo, contexto de violência, impulsividade, desinformação, desamparo psicológico. Ele apontaria para a necessidade de amparo espiritual e emocional, porque a vida não melhora quando a gente só recebe bronca, ela melhora quando a gente recebe direção e sustento. No fundo, a mensagem que ele deixava é simples e exigente ao mesmo tempo. O aborto é um ato grave dentro do entendimento espírita, mas ninguém está perdido por isso. O amor de Deus não é retirado depois de um erro. E o caminho de retorno não é sofrer mais, é amar melhor a partir daqui. Quando a gente entra mais fundo nesse assunto, é importante entender que Chico Xavier não tratava o aborto como um tópico isolado, e sim como um ponto dentro de uma estrada maior chamada reencarnação. Para ele, quase nada na vida é um evento solto, sem ligação com antes e depois. Ele olhava para a existência como um livro com muitos capítulos, e às vezes um capítulo é duro, confuso, apressado, feito sob pressão, mas ainda assim não é o final do livro. Essa visão muda a forma como se fala com quem passou por isso, porque, na prática, ela tira o tema do tribunal e coloca o tema no campo do tratamento, do cuidado e do refazimento. Chico costumava insistir numa ideia que, para muita gente, é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. A consciência é o nosso primeiro juiz. Não um juiz de condenação eterna, mas um juiz íntimo, que cobra coerência com o que a alma já aprendeu. E é por isso que algumas mulheres atravessam o aborto e, anos depois, ainda sentem um peso que ninguém vê. Não é castigo de Deus, não é maldição, não é karma como etiqueta cruel. É a alma dizendo, havia ali uma possibilidade de vida, um compromisso, e eu interrompi. Só que, segundo a visão que Chico divulgava,
essa dor precisa ser compreendida como um chamado à reconstrução, não como uma sentença de prisão. E aqui entra uma nuance muito relevante. Na visão espírita, o espírito que reencarnaria nem sempre está totalmente preso ao corpo no início. A ligação é progressiva. Isso não significa que o início seja sem importância, mas indica que a espiritualidade compreende diferentes graus de vínculo e diferentes circunstâncias. Chico era cuidadoso para não produzir terror espiritual. Ele sabia que o medo pode levar a pessoa ao desespero, e o desespero pode empurrar a pessoa para mais erro. Por isso, o que ele mais fazia era orientar a transformação, como pegar uma dor e convertê-la em bem, como transformar culpa em atitude, como sair do passado sem negar o passado. E quando alguém perguntava sobre o espírito do bebê e a possibilidade de rejeição, o que Chico transmitia, em essência, era: não faça do mundo espiritual uma caricatura humana. Porque o que muita gente imagina é um bebê espírito chorando no céu e acusando a mãe para sempre, como se o além fosse uma sala de cobrança. Para Chico, isso não combinava com a lei de amor, justiça e caridade. O espírito pode sofrer? Pode. Pode se entristecer? Pode. Pode se sentir frustrado? Pode. Mas a palavra-chave aqui é maturidade espiritual. Há espíritos que entendem com clareza o que ocorreu. Há outros que se ressentem por um tempo. Há outros que já tinham laços antigos com a mãe e, mesmo com a interrupção, continuam ligados por amor, esperando nova oportunidade. E há casos, segundo a literatura espírita em geral, em que a reencarnação é tentativa, e o próprio espírito recua por não conseguir sustentar o processo. Ou seja, não existe uma regra única do tipo sempre acontece isso. Existe uma variedade enorme de histórias. E é justamente por isso que, quando alguém pergunta, Chico diria que a alma do anjo ficou rejeitada, a resposta mais fiel ao espírito do que ele ensinava seria: não use essa imagem como chicote. Primeiro porque anjo é uma palavra afetiva, mas não é um conceito técnico do espiritismo. Segundo porque a espiritualidade não está interessada em destruir a mãe, e sim em ajudá-la a reconstruir a própria vida. Terceiro porque o espírito em questão não é um objeto passivo, sem história. Ele também tem passado, também tem escolhas, também tem lições. Chico transmitia a ideia de que existem reencontros familiares planejados antes, sim, mas nem sempre com perfeição de execução na Terra, porque a Terra é um mundo de provas e expiações, um lugar onde a gente aprende justamente porque as coisas falham, doem, se confundem. Agora, uma das partes mais importantes, e que quase ninguém fala com honestidade, Chico Xavier não ignorava que existem situações dramáticas e extremas na experiência humana. Ele não transformava o espiritismo em uma placa dizendo proibido sofrer. Ele acolhia pessoas que viviam pânico, abandono, violência, pressão familiar, pobreza absoluta, depressão, relações abusivas. E, mesmo mantendo a visão de que a vida do corpo é sagrada por causa do compromisso do espírito, ele não costumava simplificar a mulher como vilã. A atitude dele era: você está viva, então vamos cuidar da sua vida. Vamos impedir que essa dor vire desespero. Vamos evitar que você se destrua por dentro. Vamos fazer você voltar a respirar. É aqui que aparece uma chave do que Chico falaria para uma mulher que fez um aborto: minha filha, Deus não te odeia. Talvez ele não dissesse exatamente nessas palavras sempre, mas o sentido era esse. Ele tentaria retirar a pessoa da ideia de condenação eterna e colocá-la na ideia de caminho. E caminho, na visão espírita, significa trabalho íntimo, mudança, caridade, oração, disciplina emocional, reparação possível. Reparação possível é uma expressão importante, porque não se repara voltando no tempo. Repara-se criando futuro melhor. E como seria esse futuro melhor na prática? Chico estimulava atitudes muito concretas, bem pé no chão, sem teatralidade espiritual. A primeira é parar de alimentar fantasias de punição e procurar apoio. Apoio pode ser uma conversa séria com alguém de confiança, terapia, acompanhamento espiritual num centro espírita equilibrado, sem fanatismo e sem terror. A segunda é reorganizar a vida afetiva e sexual com responsabilidade, porque muitas vezes o aborto repetido está ligado a relações instáveis, medo de vínculo, falta de estrutura, ausência de diálogo ou mesmo violência. A terceira é canalizar o amor para o bem. Chico falava muito da caridade como remédio da alma, e nesse contexto ela não é pagar pecado, é aprender a amar em movimento. Ajudar não apaga o passado, mas muda o tipo de pessoa que você se torna a partir do passado. Ele também falaria, com delicadeza, sobre oração. Não oração como pedido de punição ou promessa desesperada, mas oração como conversa íntima com Deus, pedindo serenidade, equilíbrio, amparo e lucidez. Uma oração simples, feita com sinceridade,
muitas vezes vale mais do que 1000 palavras decoradas. E, para quem tem fé na continuidade da vida, essa oração também pode incluir um pedido de paz ao espírito que tentava reencarnar, sem drama, sem espetáculo, sem exigir sinais, apenas oferecendo amor. Uma coisa que Chico dizia de modo recorrente, em vários temas, é que a culpa exagerada não é humildade, é orgulho ferido. Porque quando a pessoa diz não tem perdão para mim, ela está, sem perceber, se colocando acima do amor de Deus, como se seu erro fosse maior do que a misericórdia divina. E isso, no pensamento que Chico divulgava, não faz sentido. O amor de Deus é maior do que qualquer queda, e a lei divina é educativa, não vingativa. E sobre a ideia de o espírito volta depois, Chico considerava isso possível, sim, em muitas situações. O espírito pode retornar na mesma família em uma nova gestação, pode reencarnar em outra família, pode apenas seguir outro caminho por um tempo. Não existe garantia de que o mesmo espírito voltará, porque isso depende de diversos fatores, mas existe a noção de que a vida espiritual é dinâmica e que as oportunidades se renovam. Para Chico, Deus é especialista em recomeços. O que não significa que nossas escolhas sejam irrelevantes, mas significa que nenhum erro impede Deus de oferecer caminhos de reconstrução. Agora, existe um ponto delicado que muita gente pede e pouca gente tem coragem de falar, e se eu sinto que enlouqueço de culpa? A forma como Chico lidava com pessoas em sofrimento era sempre de amparo. Ele provavelmente diria para essa mulher não se abandonar, procurar ajuda, conversar, chorar, voltar a dormir, comer, tomar banho, voltar ao básico. Porque espiritualidade nenhuma funciona quando a pessoa está se esfarelando. E o espiritismo, no que ele ensinava, não foi feito para esmagar ninguém. Foi feito para consolar sem enganar e instruir sem ferir. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa com sinceridade. Muita gente assiste os vídeos do canal e não é inscrita. Dá uma olhadinha agora se você está mesmo inscrito, e se não estiver, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você recebe o aviso quando sair a parte 3 e outros conteúdos que tratam temas difíceis com respeito. E, se esse assunto te ajudou a enxergar algo por um ângulo diferente, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dúvida: alma, reencarnação, culpa, perdão, reparação ou como seguir em frente. Eu vou usar os comentários para guiar os próximos vídeos e aprofundar exatamente o que vocês mais pedirem. Para fechar esse tema do jeito mais fiel possível ao que Chico Xavier transmitia, é preciso tocar em algo que atravessa tudo o que já foi dito até aqui. A ideia de responsabilidade espiritual nunca esteve separada, para ele, da ideia de misericórdia. Chico não ensinava um espiritismo duro, que esmaga consciências frágeis, nem um espiritismo permissivo, que finge que nada importa. Ele ensinava um caminho do meio, exigente e compassivo ao mesmo tempo, onde cada escolha tem peso, mas nenhum erro é definitivo. Quando alguém perguntava se o aborto fecha portas espirituais, a resposta implícita no que ele divulgava era clara: portas não se fecham para sempre, mas algumas demoram mais para se abrir de novo quando a gente insiste em bater nelas com culpa em vez de maturidade. O que fecha portas, segundo essa visão, não é o erro em si, é a recusa em aprender com ele. Por isso, Chico insistia tanto na ideia de transformação interior. Ele acreditava que o espírito cresce quando assume responsabilidade sem se afogar em autopunição, quando reconhece o passado sem ficar prisioneiro dele. E isso vale especialmente para mulheres que carregam abortos no coração como um segredo pesado. Chico jamais incentivaria alguém a viver se expondo ou se explicando para o mundo, mas incentivaria, sim, que essa mulher fosse honesta consigo mesma. Não no sentido de se acusar todos os dias, mas no sentido de não fingir que nada aconteceu. A negação, para ele, era um dos maiores obstáculos do progresso espiritual. Negar não cura. O que cura é integrar a experiência, entender o contexto, reconhecer as fragilidades humanas envolvidas e, a partir daí, escolher agir de forma diferente no futuro. Outro ponto importante que Chico trazia, ainda que nem sempre de forma direta, é que o espiritismo não ensina uma obsessão exclusiva com o passado. Ele falava muito mais do presente e do que pode ser feito agora. Uma mulher que abortou não é definida por esse ato para sempre. Ela é definida pelo que faz depois. Pela forma como ama, pela forma como cuida, pela forma como aprende, pela forma como se responsabiliza pelas próprias escolhas daqui para frente. Isso muda completamente a narrativa interna de quem se vê como irrecuperável. Para Chico, ninguém é irrecuperável enquanto estiver vivo. E quando a pessoa pergunta, mas e a lei de causa e efeito, não vai cobrar isso? A resposta, dentro da lógica que ele transmitia, é que a lei de causa e efeito não cobra como um banco. Ela educa como um professor paciente. Às vezes, a lição vem na forma de uma consciência mais sensível, de uma empatia maior,
de uma dor que ensina respeito pela vida, de um chamado para cuidar de outros, de um convite a amadurecer emocionalmente. Nem sempre vem na forma de tragédia, doença ou sofrimento extremo, como muitos imaginam. Chico sempre alertava contra essa leitura supersticiosa e punitiva da espiritualidade. Ele também fazia questão de lembrar que o planejamento reencarnatório não é um contrato rígido, sem margem de adaptação. Existem programações espirituais, sim, mas elas consideram o livre-arbítrio humano e as limitações da matéria. Quando algo não acontece como previsto, a espiritualidade reorganiza caminhos. Isso não transforma o erro em acerto, mas impede que o erro se torne um beco sem saída. É por isso que, na visão espírita, o espírito que não conseguiu reencarnar pode seguir aprendendo, se preparando e aguardando novas oportunidades. E a mãe, por sua vez, pode seguir aprendendo a amar de outras formas, em outros contextos, em outros tempos. Chico também não ignorava o peso emocional específico que muitas mulheres carregam depois de um aborto: o silêncio. Muitas não falam com ninguém. Muitas fingem que esqueceram. Muitas seguem a vida como se aquilo tivesse sido apenas um episódio médico, mas o coração não acompanha essa versão. Para ele, o silêncio absoluto pode adoecer. Por isso, sem incentivar exposição, ele valorizava o desabafo responsável, a conversa madura, a busca de ajuda. Ele entendia que espiritualidade sem saúde emocional vira discurso vazio. E quando alguém perguntava se existe perdão, Chico não falava em perdão como um carimbo externo, dado por uma autoridade invisível. Ele falava de reconciliação interior. O verdadeiro perdão, na visão que ele divulgava, acontece quando a pessoa para de se odiar, assume o aprendizado e muda o rumo. Não é esquecer. Não é justificar. É amadurecer. É olhar para o passado sem desespero e para o futuro sem medo. Isso vale para o aborto, mas também para qualquer erro humano profundo. Outro ponto que Chico sempre evitava era transformar o tema em disputa ideológica. Ele não usava o sofrimento das mulheres como argumento político nem como bandeira religiosa. Para ele, espiritualidade que serve para atacar o outro perde o sentido. O foco estava sempre no ser humano concreto, real, que sofre, que erra, que tenta acertar. Isso é importante de dizer, porque muita gente acaba associando o pensamento espírita a discursos duros que não refletem o tom com que Chico realmente lidava com as pessoas. Se fosse resumir o que ele pensava sobre o aborto em poucas ideias centrais, seria algo assim: a vida espiritual é sagrada, mas a dignidade da mulher também é. O aborto é um acontecimento sério do ponto de vista espiritual, mas não transforma ninguém em inimigo de Deus. A culpa não salva, o amor educa. O sofrimento não paga dívida, a mudança constrói futuro. E ninguém está sozinho, nem a mãe, nem o espírito que tentou reencarnar. Chico via o ser humano como um aprendiz em processo, não como um réu esperando sentença. Ele acreditava que a Terra é uma escola difícil, cheia de provas confusas, e que errar faz parte desse aprendizado, embora não seja desejável. O que ele nunca admitiu foi a ideia de que alguém esteja condenado por um erro, especialmente quando esse erro nasceu do medo, da fragilidade, da ignorância ou da falta de apoio. Se esse texto te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que vive esse conflito em silêncio ou que costuma julgar sem entender a complexidade do tema. E aproveita para escrever nos comentários o que mais te marcou aqui ou que tipo de assunto espiritual você gostaria de ver nos próximos vídeos, porque essa troca é o que mantém esse espaço vivo e humano. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos. Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, nos Segredos de Vidas Passadas.